Por que a gente deve acreditar na Bíblia que foi escrita por homens? Então, a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. E foi traduzida e Mas, passa por anos e anos. Mas eu creio que Deus ele preserva a sua própria palavra, assim, entendeu? E a tentativa, por exemplo, na China agora estão tentando criar uma nova tradução do Partido Comunista Chinês. Então. Né? Mas, exatamente, existem, vamos dizer, sempre remanescentes que preservam. Você vê, o maior milagre que pode ter foi terem descoberto os pergaminhos do Mar Morto, né, que testificam a veracidade histórica da Bíblia, porque né, é muito engraçado que os detratores da Bíblia, né, citam, por exemplo, Platão, que você não tem nenhum manuscrito de Platão, né? Ah, não, Platão é figura histórica e tal, e aí Jesus, que é muito mais recente, que tem testemunhas testemunhas oculares que registraram, que inclusive não eram cristãos. Por exemplo, você tem um historiador judeu chamado Joséfos, né, que viveu no período de Jesus, ele testifica sobre Jesus, sobre a pessoa histórica de Jesus. Eu recebi um convidado que disse que não há nenhum registro histórico, arqueológico da existência de Jesus. Então, mas é isso, a gente entra num jogo de narrativa, né? Agora, se você pegar aqui pessoas... cara... Então, primeiro que a passagem de tempo vai, vamos dizer, dificultando, né, a validação histórica. Agora, se você aceita que existiu Che Guevara, né, que viveu há pouco tempo atrás, né, você não acredita que Jesus, que é o responsável pela criação de um movimento que mudou a história da humanidade, inclusive a gente vive hoje em 2024 depois de Cristo, que mudou o Império Romano, né? E que pessoas, que, né, se fosse uma mentira elaborada, porque tem, né, uma teoria que não, né, os seguidores criaram essa... Todos foram martirizados, o único que não morreu foi João, que morreu de velhice. Pedro morreu martirizado, Paulo morreu martirizado, Tiago morreu martirizado. Os caras acreditavam nessa mentira ao ponto de dar a própria vida, de preferir. O Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Né? Então, assim, de novo, né, você tem relatos, né, da igreja, a gente fala igreja primitiva, essa é a igreja do primeiro século, né? Tanto dos apóstolos imediatos, né, a Jesus, quanto os discípulos feitos pelos apóstolos, né? Cara, era morte você ser cristão naquela época. Não chamavam nem de cristão, né? Chamavam de o caminho. O Império Romano matava. Né? Além dos judeus, os judeus queriam matar porque você estava... Né? Era uma palavra que, vamos dizer, ia reformar o judaísmo, né? Que muitos judeus se converteram ao cristianismo porque viram que Jesus era o Messias profetizado biblicamente, né? Mas você tinha a classe econômica e sacerdotal, que era o poder mainstream da época, que era quem Jesus batia de frente, né? Quando você lê nos evangelhos, toda hora ele estava indo contra esse pessoal que estava corrompido, que estava buscando dinheiro, que estava buscando poder secular, entendeu? Que eram falsos religiosos, né? Que eram os fariseus, né? Os fariseus saduceus, mas principalmente os fariseus. Jesus bate de cara com esse pessoal, né? E eles que, inclusive, que vamos dizer, né, arquitetaram para que Jesus fosse morto. Agora, a questão é a seguinte, que a gente vê como Deus porque isso estava profetizado. Por isso que também uma das coisas que mais testifica que Deus ele conduz a história do ser humano é que como que você pode falar alguma coisa séculos anteriormente, assim, né? Dizer, você lê Isaías 53, descreve exatamente Jesus Cristo, que é inclusive um dos capítulos que os judeus eles proíbem, para que eles não ensinam, né, para os judeus ali, porque fica muito evidente, e muitos, né, judeus messiânicos se convertem porque eles leem, eles falam que, cara, é a descrição exata de Jesus, assim, né, porque a gente tem que entender assim que os judeus sempre esperaram
o Mashiach, né, que é o Messias, o ungido, que viesse restaurar o poder, poder secular, político, né, como uma figura muito ligada com como Davi foi, como o rei Davi foi, né, que uma época onde Israel dominava militarmente, né, a região e não era oprimida por outros povos, né? Mas a gente esquece do propósito da criação, como Deus criou o povo judeu primeiro para servir de testemunha né, de como se relacionar com ele para os outros povos. Nunca foi para uma coisa por si só, para o judeu ser, né? Eles perderam um pouco essa visão, né? E isso né, você lê Gênesis, está descrito, né, que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Então Abraão ele foi tirado ali da sua realidade, da sua cultura, que era em Ur dos Caldeus, que era uma cultura, né, politeísta, uma cultura paganista, para o quê? Para começar exatamente. Deus basicamente fala assim: olha, tem muita coisa para trás antes de Abraão que eu não estou entrando aqui, porque houve uma corrupção de exatamente qual que é a verdadeira religião. Religião no sentido de como se relacionar com Deus, o culto, verdadeiro culto, como, não é, ter uma verdadeira conexão com Deus. Assim. Então, Deus chama Abraão para instituir uma nova cultura. Tira ele da cidade dele, da família dele, que estava toda condicionada naquele paradigma cultural, religioso. Ele fala: não, eu vou pegar esse cara e desse cara eu vou criar uma nação, né, da onde vieram os judeus, para o quê? Essa nação vai ser uma nação de sacerdotes, né? Vai ser uma nação que o principal elemento dela vai ser o elemento religioso. Para quê? Para servir de exemplo para as outras nações ao redor de como se relacionar comigo, né? Como se relacionar com Deus. Agora, né, ao longo do tempo, isso então tem essa função de Israel. Mas, de qualquer forma, daí ele trouxe, né, com Moisés ali, né, 400 anos depois, com Moisés, trouxe a lei, que é a base da cultura ocidental, é a base da jurisprudência que a gente tem até hoje, né, os 10 mandamentos, mas na verdade são 613 mandamentos, né, que abarcam toda a lei judaica. E isso enfatiza que o homem por si só não consegue cumprir a lei, porque se você errasse em um dos mandamentos, você era culpado dos 613, entendeu? Então, o homem não consegue se justificar perante Deus. O homem precisa da salvação. Não é faça o que tu queres, pois é tudo. Exato, entendeu? E esse é exatamente o outro lado, né? A gente volta ao tudo esse é o ocultismo, que você vai se tornar Deus, você vai se aprimorar, você, né? Você é o centro. Você é o centro, você é Deus, entendeu? Agora, o cristianismo é a única religião que realmente propõe, que fala o seguinte: não, eu sou falho, né, a minha condição humana é de propensa ao erro, propensa ao egoísmo, propensa à depressão, né, a vício, o que for, é falho, eu preciso ser redimido, eu preciso de um agente externo que intervenha, né, o cara que está se afogando, que se alguém não jogar uma corda ou jogar uma boia, o cara vai morrer, porque se ele soubesse nadar, ele não ia estar se afogando. Sim. Então, né, eu preciso de um agente externo. Quando eu falo, ou eu vou me salvar pela tecnologia, eu estou o quê? Abrindo mão, eu falo, não, eu vou conseguir me salvar. O cristianismo fala, não. Deus, sabendo que o homem, né, ele abriu mão da sua identidade, né, espiritual, e ele escolheu o caminho do conhecimento do mal, né, para o quê? Que isso, quando a gente lê da forma mais arquetípica e mais simples e ao mesmo tempo completamente profunda, né, quando você lê em Gênesis 3, quando, né, a serpente fala para Eva e para Adão, primeiro para Eva e depois para Adão, né, que se ela comesse do fruto do conhecimento do mal, que é o conhecimento do bem e do mal, na verdade o homem só conhecia o bem, então o conhecimento do mal, ele ia ter esse conhecimento e abrir os olhos, ele ia ser como Deus, ele não ia morrer, ele ia ser imortal, basicamente ser como Deus, né? Deus tinha falado para o homem que, olha, você pode comer de toda a árvore daqui, inclusive da árvore da vida, que tipifica Jesus, você já pode ser eterno, você já tem a minha imagem, né, que eu já criei em você, a tua imagem ainda não foi distorcida, então você vai ser um ser imortal comigo aqui, né? Você só não pode comer dessa árvore que é o quê? É o conhecimento do mal.
E o inimigo das nossas almas, né, que a palavra Satanás vem de Hassatan, que quer dizer adversário no original, é isso, né? É um ser que, não conseguindo atacar Deus, ele ataca o ser humano e para atacar Deus por tabela, né? Entendeu? Sim. Ele fala exatamente o contrário de Deus. Ele mente e fala, não, é porque Deus é malvado. E essa é a base da gnose, né? Que Deus é o demiurgo que aprisiona o homem. Então, né, Prometeus é o que traz o fogo dos deuses, é a ciência que emancipa o homem. Da onde vem todas essas figuras de linguagem? É o iluminismo, vai iluminar. Tudo isso é ligado ao satanismo, que é isso, assim. Agora, é isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!